Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje iniciando mais uma grade nova do nosso programa, nosso podcast, Caminhando na Palavra. Nós temos o primeiro testemunho, que é a nossa pastora Deurismar. Pastora Deurismar, muito boa noite, que a graça do Senhor esteja contigo e vamos para o seu testemunho em nome de Jesus. Boa noite Ed, é um prazer estar aqui. É um prazer também poder compartilhar com vocês um pouquinho de um dos testemunhos que eu vivi com o Senhor. Eu me converti em 1993, tinha 3 filhos e 3 do coração, e quando foi nesse mesmo ano eu engravidei. Era o 7º filho. E estava numa situação bem difícil, o pai dos meus filhos estava desempregado, só eu trabalhando, e a princípio eu rejeitei essa gestação, eu não queria, e na minha ignorância eu murmurava muito, eu reclamava, eu falava para Deus por que ele estava me dando tanto filho assim, se tinha outras pessoas que queriam. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, um dia Ele me deu um sonho. E nesse sonho, eu sonhei que eu tinha tido um menino. E aí a voz do Senhor falava assim para mim: eis que esta criança se chamará Davi. Irmão, você pode perguntar para mim, né? Mas como você sabe que era a voz de Deus? Testifica no teu espírito. E aí eu comentei com o pai dele, e o pai dele falou para mim assim: olha, pede uma confirmação. Eu pedi uma confirmação e sonhei novamente que eu tinha tido um menino branquinho, e eu lembro que eu segurava nas mãozinhas dele, que ele tinha nascido um pouquinho doente, e eu segurava nas mãozinhas dele e eu chorava, e cada lágrima que eu derramava, que caía no corpo dele, era um movimento que ele começava a ter. E aí eu comecei a amar, né? Pedir perdão para o Senhor, e aí começou o processo dessa gestação. Pouco tempo antes dele nascer, eu recebi uma profecia de que o Senhor tinha um grande mistério comigo e com ele. E nós fomos ali, não comentamos com ninguém, com nenhum dos filhos desse sonho. Chegou o dia, 19 de maio de 1994. A bolsa estourou, fui para a maternidade e nada da criança nascer. Quando foi 5 horas eu peguei a palavra e li. E foi exatamente onde o Senhor me trouxe a palavra que Ele estava falando para ele, que era Isaías 55. Não durou 10 minutos, o Davi nasceu. Quando a enfermeira falou para mim assim, que era um menino, eu comecei a chorar, porque eu me lembrei do sonho que o Senhor tinha me dado, da promessa que Ele tinha me dado, e mais uma vez a confirmação da fidelidade do Senhor. Só que o inimigo das nossas almas, ele não se conforma e ele quer matar a promessa. O Davi ficou internado por 1 semana. Eu fui para casa e ele ficou. E depois de 1 semana, ele veio ficar comigo. E o inimigo sempre intentando contra a vida dele, sempre intentando, ele ficando doente. Praticamente toda semana eu tinha que levar o Davi no médico, porque ele estava doente. Com 3 meses de idade ele ficou internado com bronquite. Ficamos 3 dias na maternidade, mas ali o Senhor me usou para falar, para orar com uma mãe que ela estava afastada. E depois que cumpriu o propósito, no 3º dia o Senhor me tirou daquele hospital. Mas o Davi continuava inconstante na sua saúde. E ele estava com 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses, eu não me recordo. E assim, a fisionomia dele era de uma criança doente. E eu estava num culto e eu falei para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais ver meu filho sofrendo desse jeito, porque ele não brincava como as crianças normalmente brincam, por causa
dessa enfermidade que eu perseguia. E eu abri meu coração para o Senhor e falei: Senhor, se ele for meu, o Senhor vai curar ele, nunca mais eu vou dar remédio para ele, nunca mais eu vou levar ele médico. Mas se ele não for meu, o Senhor vai levar ele, vai confortar o meu coração. E eu fiz essa oração num ato de fé, num ato de desespero, por não mais aguentar ver ele sofrendo daquele jeito. E nesse mesmo culto, antes de terminar, o pastor fez um apelo e falou: tem uma pessoa aqui que fez um voto com Deus. E eu, na minha ignorância, pensei: nossa, tão rápido assim? E aí várias pessoas foram lá na frente e eu não fui. Aí o pastor insistiu: tem mais uma pessoa aqui. Foram outras pessoas. Na terceira vez eu fui. Quando eu cheguei lá na frente com o Davi, a irmã orou por mim, orou por ele. E quando eu cheguei em casa, eu joguei fora toda a medicação que eu tinha comprado para ele naquele dia, porque naquele dia eu tinha levado ele no postinho. E num ato de fé, eu joguei fora todo aquele remédio. E eu dava para ele um antitérmico, para ele dormir. E aí o Senhor falou para mim assim: nem um antitérmico você dá mais. E aí eu passei a não dar o antitérmico, eu não colocava ele para dormir, mas não colocava o termômetro, porque eu não queria me assustar com o grau da febre. E quando ele acordava fresquinho, como se ele tivesse tomado o antitérmico. E foram 7 dias. Depois desses 7 dias, para a honra e glória do Senhor, o meu filho nunca mais ele teve nada. Eu sou muito grata a Deus, porque hoje ele está com 32 anos, tem uma família, é um servo de Deus, e é a promessa que Deus deu para a minha vida. Amém?